Olá! Hoje a gente vai falar sobre que serviços o seu escritório vai prestar, tá certo? Isso é muito importante. Quanto mais você tiver definido o serviço que o seu escritório pode oferecer, melhor vai ser para todos seus clientes, seus parceiros, seus colaboradores, todos os envolvidos, ok? Vamos lá! A gente na arquitetura, no design de interiores, a gente tem um leque muito aberto. Então, eu entendo que quando a gente acaba de se formar, a gente se joga e sai fazendo o projeto do banheirinho da tia, do quarto do irmão, a gente faz a obra do interior da família, é aquela loucura. Isso é maravilhoso, maravilhoso, porque a gente vai ganhando experiência em todas as áreas de projetos. Então, a gente faz um pouquinho de projeto, faz um 3D ali, faz uma medição, faz um projeto executivo, vai para a obra, dá a cara a tapa, fala com o fornecedor, fala com o empreiteiro, né, usa a sua família como se fossem seus clientes, e isso tudo é como se fosse uma escola, né, uma nova escola para você aí ir se ligando e entendendo qual vai ser o seu foco, o que você mais gosta de fazer, aonde você se sente mais confortável nessas áreas todas. Né, vamos falar um pouquinho das áreas. A gente pode na arquitetura focar em projeto executivo, né? Existem empresas, né, escritórios que fazem medições e projetos executivos. E só você pode focar nos projetos residenciais, mas dentro dos projetos residenciais a gente pode fazer os projetos de apartamentos, né, os interiores dos apartamentos, que pode ser só projeto de arquitetura sem a decoração. A gente pode também focar em fazer casas. Então, nossa, o mundo é muito grande, né? Não podemos falar, a gente está em São Paulo hoje, mas São Paulo não tem tanta casa. Tem casa também, mas a gente pode, estando aqui, trabalhar em qualquer lugar do mundo, por aí, fazendo casas. É um tipo de projeto diferente. Ou a gente pode vir para a área dos interiores, né? A gente faz só projeto de interiores, que entra até, de repente, sem obra, só projeto mesmo, indo mais para uma linha de acabamentos, marcenaria, decoração, todo esse projeto do interior dos ambientes, de reforma, de ampliação, de projeto do zero, né? Tanto faz. Ou a gente pode focar em obra, né? E dentro da obra a gente pode também ter a parte de orçamentos. Parece que não, mas tem gente que trabalha só com isso, só com orçamento de obras, que pode ser residencial, e aí olha o leque, já vai abrindo de novo. Residencial, corporativo, comercial. Esse leque também abre em várias funções. Ou você pode só executar obra, né? A gente faz acompanhamento de obra ou até o gerenciamento de obra, né? Que de repente você pega uma obra que tem um empreiteiro, uma loja, você vai no segmento das lojas, você vai gerenciar a obra dessas lojas, você vai passar, vai coordenar fornecedores, coordenar parceiros, coordenar projetos. Então, são muitas áreas que a gente pode ir definindo em qual você se encaixa melhor. Bom, antes de eu te falar direitinho cada processo, né, de tudo isso que eu falei, eu vou falar para vocês o seguinte: é muito importante entender, seu escritório vai participar de projetos residenciais, você vai fazer a linha corporativa, os escritórios, você vai preferir trabalhar com lojas, né, nesse mundo mais comercial, ou você vai de repente até para urbanismo, ou para comunicação visual, ou vai ficar focado nessa parte só dos 3Ds. Então, entenda o que o seu escritório vai oferecer, aonde você se encaixa melhor, qual a área da arquitetura, do design que você mais gosta. De repente, design de mobiliário pode ser também uma opção. Então, primeira coisa, você pode testar, né? Como a gente já conversou sobre isso. Você pode testar, fazer um pouquinho de cada área, um pouquinho de cada área, tanto de uma fase inteira de projeto e execução, quanto um pouquinho de cada área. Fazer uma loja, um residencial, um escritório, um consultório, trabalhar um pouquinho em cada área e aí sim você definir e focar. Quanto mais a gente foca no que a gente quer, primeiro que o universo entende que é isso que você vai querer e é isso que vai aparecer para você. Né? E segundo, que quanto mais focado você estiver, você vai conseguir ter colaboradores, funcionários, parceiros que trabalhem especificamente nessas áreas
e isso vai dar um resultado muito melhor para o seu escritório, certo? Vamos lá. Num projeto, a gente pode começar falando de projeto executivo. Como que a gente faz um projeto executivo? Né? A gente precisa primeiro, medição na obra. Então, quem faz a medição da obra é quem vai passar essa medição para o computador. Né? Essa medição tem que ser muito detalhada. Por que ela tem que ser muito detalhada? Para eliminar outros trabalhos ou retrabalho. Quando a gente faz uma medição bem minuciosa, com foto, com vídeo, com medida de tudo, às vezes a gente pega um empreendimento e a gente consegue uma planta mais técnica e em cima dela a gente confere essas medidas. Às vezes não. Às vezes a gente não tem planta, um edifício antigo, ou uma construção que realmente não tem planta, ou um terreno vazio. Então você vai precisar primeiro fazer esse levantamento. Como é esse levantamento? No local, fotográfico, métrico, né? Então você vai medir tudo, você vai pegar todas as referências, inclusive de onde nasce o sol, onde se põe o sol, quais são os vizinhos, qual é a melhor vista, né? Você tem um quarto e tem uma janela aqui, qual é a melhor vista para eu colocar a cama? Então são detalhes que, se você marcar posicionamento do sol, posicionamento de entrada, como é o acesso naquele local, você vai direcionando melhor o seu projeto. Então, esse levantamento inicial é muito importante. Quanto mais definido ele estiver, quanto mais detalhe, posicionamento de tomadas, alturas, interruptores, os caixilhos, o que é parede, drywall, o que é alvenaria, quanto mais informação você tiver nesse projeto, mais fáceis serão os seguintes passos. Então, se você tem essa linha de projeto bem detalhada, os escritórios de arquitetura, os escritórios de design vão poder te contratar para que você preste esse serviço, nossa, com excelência. Então, é um ótimo mercado a seguir. Saindo um pouquinho do executivo, né? Então a gente tem aí a parte, por exemplo, dos 3Ds, né? A gente pode também focar só nisso. Existem vários escritórios que fazem só a parte de ilustração. Então você tem os 3Ds em vários programas, não vou falar deles agora. A gente pode fazer vídeo, a gente tem, por exemplo, os 3D muito realistas. Então, quanto mais realista, quanto mais você entender a identidade desse projeto, melhor vai ser sua apresentação também. Então, de repente, o escritório que está te contratando vai te passar as informações, uma planta, o layout, fotos de referência de imobiliário, de tapete, e quanto mais o seu escritório for focado nisso, também, dentro dos 3Ds, você também pode ter um leque de opções. Você pode fazer só prédios, você pode ir para a linha só corporativa ou só residencial. O residencial, por exemplo, né, falando de um dos três, ele vai ter muito detalhe. Então, quanto mais detalhe você tiver, o vasinho, o livro, a luminária, quanto mais isso for real, melhor vai ser, porque o cliente vai entender que ele está no espaço dele montado. Se um 3D é bem feito, bem renderizado, ele parece uma foto, parece uma imagem pronta do local. Então, é uma área que você pode realmente focar. E talvez aí sim, olha, o meu escritório é um escritório que faz esse tipo de serviço. Dentro do meu escritório eu posso ter áreas diferentes de funcionários. Por exemplo, eu tenho um pessoal que faz só prédio, porque a galera do prédio, a gente pode andar pelo prédio, a gente pode fazer as visitas, né, com óculos de realidade virtual, enfim, tantas opções, mas você vai ter o detalhamento desse prédio, de onde ele está localizado, né, o que tem do lado, de repente a pessoa ela comprou o 8º andar, que vista que eu tenho nesse 8º andar, como que são as áreas sociais. Então você vai focar em coisas relacionadas à construção de prédio, né, à venda desse produto. Então você está vendendo esse projeto ou para um escritório grande, ou para uma construtora, ou para uma imobiliária, incorporadora. Olha o leque de opções que você tem. Né? Se você vai, ou então, para uma área corporativa, também você vai buscar as suas referências em áreas corporativas, e aí imobiliários de escritório, a mesma coisa. As pessoas vão trabalhar, de repente você coloca pessoas em movimento para mostrar a circulação. Em cada tipo de projeto, você vai pensar como você apresenta isso. Né? Se você tem, por exemplo, você faz uma área corporativa, você já vai trabalhar um pouquinho com o logo da empresa. Então é legal que a sua apresentação seja bem formatada
para que tenha o logo da empresa, porque isso vende melhor, né? Então você vai ter lá o logo, de repente, do escritório que te contratou, ou da construtora, e vai ter também a logomarca dessa empresa que você pode colocar nos 3Ds, na recepção, nas áreas livres, enfim. Isso vai depender de cada projeto, mas é uma outra área muito interessante de seguir. Então entendam, a gente tem várias e diversas áreas. As lojas, a mesma coisa. A loja pode até ser um pouco parecido com o corporativo, porque a gente tem um prazo mais rápido. E se você pega uma loja que é uma franquia, por exemplo, você vai fazer para uma. Se você se dá bem nisso, imagina, você faz todas as franquias. De repente você faz um contrato com essa empresa ou com essa construtora que faz esse gerenciamento e você pode atender a todos os franqueados, né? Ou até todos os donos dessas lojas. E aí você vai focar uma loja de joia. Você vai ter lá nos seus arquivos, né, as joias para colocar na vitrine mesmo, para ficar cada vez mais real. Hoje em dia, quanto mais real a gente tem essas imagens, melhor a gente vende para o nosso cliente final. Então, essa parte de ilustração, de 3D, de vídeo, é uma área que eu acho que está só crescendo, tem muita coisa ainda para evoluir e essa evolução é muito rápida. Então, é um ótimo lugar para você focar, estudar e montar esse escritório nisso. Voltando aqui um pouquinho para falar dos projetos. Eu falei muito das medições, né? De ir no local e medir e ver todo o processo inicial. Mas o seu escritório pode ser focado nisso, como pode ou incorporar ou ser só de projetos executivos a partir do anteprojeto. Por exemplo, o escritório vai te apresentar o anteprojeto e você vai fazer um projeto executivo, que é arrumar a planta de layout com apresentação, planta de piso, de forro, iluminação, pontos elétricos, pontos hidráulicos, localização de pontos de ar-condicionado, detalhamento de marcenaria, detalhamento de painéis, de paredes e revestimentos, é aquele leque todo de opções. Então, um projeto executivo bem feito é o que vai determinar como essa obra vai ser executada, qual o trabalho que o próximo passo vai ter, que é a execução dessa obra. Então, o projeto executivo é uma área que também, cada vez mais, eu acho que vai vender, porque quanto mais detalhadinho ele está, mais ele ajuda tanto o cliente que vai tocar sozinho, difícil, mas isso acontece, quanto o escritório, o empreiteiro, o engenheiro que vai executar essa obra. Então, essa parte de projeto executivo leva bastante tempo, tem que ter bastante cuidado, e se você se especializa só nisso, é um bom ganho também, vale muito a pena. Porque aí depois disso, depois dos projetos executivos, o que a gente vai? Aí vai para o acompanhamento e gerenciamento de obra. Né? O que é? A gente tem a parte que a gente pode até separar, ou dentro do seu próprio escritório, ou ter realmente 2 escritórios separados totalmente. Fazendo orçamentos, né? Que a gente tem os orçamentistas, que podem ser profissionais da nossa área, ou pelo menos profissionais que entendam dessa área. Pode ser pessoal de administrativo, talvez, mas que entendam da área de arquitetura ou que comecem a estudar tanto que vão entender, porque a gente vai orçar todos os itens que vão numa obra. Eu costumo dizer que a gente orça desde o primeiro prego até o último cotonete que a gente vai colocar na produção. Então, o seu escritório pode ser focado só em orçamentos. Imagina que legal o cliente chegar e falar assim, olha, esse projeto tem um projeto executivo, tá prontinho, os 3Ds, tudo encaminhado, te entrega esse pacote e fala, eu quero orçar esse projeto com esse acabamento. Então, o cliente, antes de começar a obra, ele tem um orçamento geral de toda essa obra. Isso é maravilhoso, né? Então, isso é vendável, é um serviço que vai agregar valor ao projeto total, como um todo. Então, se você tem esse foco em orçar tudo muito detalhadamente, fazer planilha de cotação com 2, 3 fornecedores, ou mais, ou algum serviço específico, mas você tem ali tudo detalhado, é muito bom, dá uma segurança muito grande ao seu cliente. Então você pode ter um escritório só disso, ou você pode juntar isso com a parte de administração de obra, né, que começa com esses orçamentos, e aí a gente vai marcar com o fornecedor da obra para mostrar os projetos, mostrar o que a gente quer fazer, conferir medida, né, com quem a gente fechou, e aí detalhar um cronograma bem feito de obra, um organograma, entendendo quais são os primeiros fornecedores a entrar,
qual a data de cada trabalho. E aí a gente, por exemplo, pode fazer, o cliente quer mudar em dezembro, qual é o cronograma inverso disso? Ou então, tá, vamos começar, a gente pega a chave agora, na próxima semana. Quais são os primeiros serviços a fazer? Como a gente vai acompanhar? Desde a gente, antes de demolição, por exemplo, às vezes é uma obra que você precisa começar na demolição e ela termina antes da marcenaria, né? Não sei. Às vezes é uma obra que não, tem o piso lá colocado e tem uma reforma. Então você vai ter que colocar no seu cronograma desde empapelamento, forrar as coisas, descer caçamba. São todos os itens de uma obra, né? Demolição, pontos elétricos, hidráulicos, forro, iluminação, pintura, aí depois instalação de louças e metais, revestimentos, e aí vai para a parte mais fina, né? Marcenaria, papel de parede, instalação de luminárias, de pendentes, de arandelas, e aí terminando obra, mais ou menos aí, porque normalmente quem faz obra não vai para essa parte da decoração, que já é a próxima área que eu vou falar, mas essa parte de obra, se ela estiver organizada, com o cronograma feito, com os fornecedores corretos, todas as cotações, o melhor dos mundos é a gente começar uma obra com todos os orçamentos em mãos, que o cliente sabe quanto ele vai gastar e quanto tempo vai durar tudo isso. Isso dá uma segurança para o seu cliente que vai te trazer novos projetos. Então, se você tem um acompanhamento bem feito, né, um gerenciamento dessa obra, as coisas fluem muito melhor. Né? Então, isso falando de residencial, mas falando de corporativo ou de lojas, por exemplo, do comercial, aí sim você corre contra o tempo. Normalmente, o corporativo e o comercial, a gente tem a data limite, né? A gente tem aquele deadline, que é dali não passa. Então, a gente faz esse cronograma inverso e vê quais são os fornecedores que vão atender a gente. Então, se você trabalha com isso, você já tem na sua carteira de fornecedores, os fornecedores que trabalham à noite, que são especializados em escritório, porque parece besteira, mas não é. O tiozinho que é o pintor, que trabalha de dia, no tempo dele, para almoçar e não usa todos os equipamentos que deveria usar, esse senhor, para trabalhar num escritório, numa loja, dentro de um shopping, é outra realidade. Né? Então você tem que ver, você tem que ter equipes que estão acostumadas a fazer esse tipo de serviço. Né? Para você fazer uma obra no shopping ou no aeroporto, são tantos documentos, tantas coisas que você tem que seguir, que não é tão simples. Então, se você não está acostumado com isso, vai te dar um pouco mais de trabalho. Por isso que também dentro desse item você pode subdividir. Você pode sim ter um escritório só de acompanhamento de obra, e aí você vai ter ou no seu escritório ou escritórios separados. Só residencial, só corporativo, comercial, porque são equipes diferentes. Pensa, quem faz residencial, o fornecedor que te atende no residencial, nem sempre te atende no corporativo ou no comercial. Porque o comercial, você pode ter que entregar uma loja em 20 dias. Desde o ponto que você inicia 20 dias com o produto na vitrine. Isso é real. Né? A gente pode virar, por exemplo, eu já virei noites em obra, corporativa e comercial, e a gente vira a noite montando, aquela noite toda rende muito, porque no dia acordou com a obra pronta praticamente. As pessoas que estão acostumadas a trabalhar no residencial não tem essa pegada, não tem esse ritmo. Então, de repente, mesmo dentro desse processo de acompanhamento de obra ou só de gerenciamento de fornecedores, você subdivide nas áreas, tá? Porque aí a última área que a gente vai falar é a área de decoração, né? Que efetivamente a decoração, ela entra ou da marcenaria para frente, ou deixa a marcenaria para obra mesmo e começa depois com tapetes, cortinas, objetos, quadros, a parte realmente do decor, papel de parede, alguma planta ou alguns painéis só decorativos. Então, essa outra parte que a gente fala que é o escritório de decoração, ou só de produção, no seu escritório, por exemplo, ele pode ser só de produção. A decoração, né, arquitetura de interiores, ela tem um projeto, ela te mostra referência, o projeto, desenha algumas peças, manda fazer, tem o tamanho do vaso, tamanho do quadro, qual é a medida do papel de parede, e aí te mostra as vistas e tudo mais. Se de repente o meu escritório é só de produção, talvez eu nem precise de tudo isso.
Talvez se eu tiver só produção, eu não vou trabalhar com projeto e sim eu vou para uma área só de entregar objetos e montagem. E aí uma das últimas fases de uma obra é a decoração, né? É o interiores que vira decoração mesmo, que é, mais especificamente falando, de como a gente vai colocar um mobiliário solto, né? Uma poltrona, as cadeiras, os luminárias pendentes, uma arandela ou outra, os quadros. Isso tudo a gente faz um projeto, né, de decoração, a gente mostra referências para os clientes e a gente vai em lojas parceiras, né, nessa fase, né, nesse estilo de arquitetura, de design de interiores, a gente... muito importante que a gente conheça muitos fornecedores ligados nessa área, porque são fornecedores muito parceiros que emprestam as peças, né, que a gente leva consignado ou entregam pra gente na casa do cliente, um mostruário de tecido, de papel de parede, levam as cadeiras mesmo para o cliente provar e ver se aquela cadeira se encaixa com o espaço que ele tem. Então, essa área de decoração também ela é bem extensa, bem vasta, é uma área que eu sou apaixonada, porque a gente traz o cliente para uma realidade de vida dele, né? A gente conta história nessa área. Então, nessa fase, a gente tem que entender bem o cliente, entender o que ele tem na casa dele e o que a gente vai complementar. Então, a gente pode ter um escritório focado só nisso, só na decoração. Então, você não vai fazer obra, não faz projeto executivo, né? Não faz medição, nada disso, você vai só decorar. Então, de repente, você pega o projeto pronto de um outro arquiteto, de um outro profissional, né? E aí você vai decorar esse espaço. É demais, demais. Eu sou realmente apaixonada porque a gente consegue ver a transformação muito rápida. Por essa facilidade da gente conseguir peças, né? Vasos, adornos, objetos, caixas, até essa área de algumas plantas, né? Não estou falando de paisagismo, já falo dele. A gente pode sim mudar a cara de um ambiente. Então, seu escritório pode ser focado nesta área, fazer apenas decoração, que vai contar com objetos, até com brinquedos, por exemplo. Se você faz uma brinquedoteca, um quarto de criança, um apartamento de um colecionador, você vai ver o que eles gostam e aí você vai estudar sobre isso e vai trazer toda essa bagagem para esse espaço, que também pode ser a decoração no residencial mais, né? Mas também pode ser em lojas, sim, porque aí vai para essa área mais produção, né? Você faz produzir as lojas, produzir espaços mais agradáveis. Corporativo tem um pouquinho, né? A gente tem as recepções, a gente tem as copas, as áreas de convivência. Hoje a gente tem nos corporativos muitas áreas de convivência, então você vai criar esses espaços na decoração. De repente isso na arquitetura está destinado a um espaço de convivência, mas quem vai definir a cadeira que foi comprada, o tipo de tecido, a cor, combinando com a persiana ou com tapete, ou com vaso, uma mesinha de lateral. Às vezes a gente compra até livros, né, para fazer parte dessa produção, e aí você estuda um pouco qual é a área que mais agrada ao cliente. Então, essa área é uma área que abrange bastante, e depois dela, na verdade, não depois, ou ali do ladinho, a gente tem só a produção, né? Que a produção, você só leva peças para montar aquele ambiente, é um pouco mais sucinta do que a decoração. Talvez a produção você dá uma repaginada rápida naquilo. Por exemplo, pode ser uma produção de vitrines. Você pode ser especializado em fazer vitrines de lojas, né? Então, seu escritório pode fazer só vitrine de loja de roupa feminina, só vitrine de lojas de joias. Dentro disso, você ainda pode focar em uma área mais fechadinha. Olha que legal, né? O universo é gigante e a gente consegue porcionar isso por vários tipos de serviço que você pode proporcionar para o seu cliente. Então, é muito interessante que você estude todas as áreas e aí encontre qual delas é que te encaixa melhor. Tá vendo? Dentro da decoração também tem todas essas áreas que você pode focar, ou você pode só produzir. E aí também tem algumas outras áreas de arquitetura, de design que você pode seguir. Por exemplo, você pode trabalhar só com design de mobiliário. Teu escritório pode só desenhar peças. E essas peças você pode vender direto para o cliente final, ou não, você pode ter um estúdio que você vende para grandes lojas, para grandes fábricas,
Você vende o seu desenho, você nem precisa executar, você vende o seu desenho para uma loja de marcenaria que vai executar aquele seu produto, né? E você vai ganhar sobre o que foi vendido, enfim, você acerta isso. Mas você pode só fazer desenho de mobiliário, você pode fazer só desenho de luminárias. Outra coisa que você pode fazer também, falando de iluminação, o seu escritório pode ser focado em luminotécnica. O seu escritório pode fazer só projeto de iluminação. Olha que demais! A iluminação muda os ambientes, então ele pode ser focado só em iluminação. A gente faz só projeto luminotécnico. Todas essas áreas que eu estou falando, existem vários cursos específicos para cada uma dessas áreas. Então, se você já definiu o que você quer, foca nisso e vai procurar os melhores caras de iluminação e vai estudar, e vai seguir, e vai atrás para você entender como funciona esse universo e aí criando o seu escritório, o seu espaço dentro desse universo. Se você ainda não sabe que área você quer, mais uma oportunidade para você conhecer todas essas áreas e aí sim escolher a sua, que melhor define o seu escritório, o seu nome, o seu estilo de arquitetura, de design. Você pode também, por exemplo, ir para o paisagismo. Existem muitos arquitetos que vão para o paisagismo. Então, você faz alguns cursos complementares ou vários cursos e estuda e vê isso, vai entender as plantas, como elas se comportam, como fazer um projeto de paisagismo. Também, sempre dividindo em todas as áreas. Você pode fazer paisagismo para todas as áreas ou você pode focar no paisagismo residencial. Hoje em dia, o paisagismo residencial, ele está interno das casas, porque hoje, cada vez mais, com os estilos Urban Jungle, com trazer a natureza para dentro de casa, a gente precisa de um paisagista que vai nos orientar que tipo de planta utilizar, em quais espaços, o que essa planta precisa, as hortas verticais, os jardins verticais, ou então nas estantes por aí, ou nas casas, na área externa, ou a parte também de paisagismo nos escritórios, nos comerciais, que tem que ter uma troca mais constante, um tipo de planta mais específica, porque tem ar-condicionado, tem ambientes fechados. Então, o seu escritório pode ser só paisagismo também. Olha que demais. Então, existem muitas áreas a escolher. Fora isso, eu acho que eu falaria aqui mais horas e horas, porque a gente tem urbanismo, né? A gente tem a parte de malha urbana. De repente você vai trabalhar em alguma engenharia de tráfego junto com engenheiros para desenhar cidades, por exemplo, criar cidades, né? Espaços públicos. Seu escritório pode trabalhar só desenhando espaços públicos, praças. Você pode especializar, por exemplo, em projetos de residencial junto com abrigos, né, com abrigos de criança, abrigo de idoso. Você pode trabalhar com hospitais, clínicas. Então, nessa área médica, você vai estudar sobre isso, vai focar a sua arquitetura, seu design nisso, né, na parte de hospitais, de clínicas, de consultórios. Você pode fazer escolas, universidades, é uma outra área da arquitetura. Você pode fazer aeroportos, né, aeroportos pequenos, grandes, pequeno, médio porte, grande porte, né, isso é legal também, a parceria com engenheiros, com construtoras, mas vai estudar sobre isso. Então, o nosso universo é muito vasto. Por isso que se você fala, eu faço um pouco de cada coisa, isso pode funcionar no começo. Pode funcionar no começo porque você está começando e você vai entender aonde você se encaixa melhor. Mas passados uns anos de profissão, se você não focar em uma específica área, nem as pessoas vão te procurar direito. Né? Então, isso tem que estar muito certo. O seu nome tem que estar atrelado a um tipo de trabalho, a um tipo de serviço, porque quando as pessoas jogarem o seu nome no Google, ele vai aparecer atrelado à área que você trabalha. E isso vai te trazer clientes que têm a ver com o seu perfil, né? Te traz fornecedores certos para a área que você trabalha, e o universo vai te trazer exatamente o foco no que você quer trabalhar. E isso vai crescer, só tende a prosperar. Se você souber o que você está fazendo, escolheu sua área, é apaixonado por ela, sabe fazer, encontra parceiros, funcionários que vão trabalhar especificamente nessa área, o seu negócio vai ser muito bem visto entre as pessoas no geral. Então, a minha dica é essa.
Encontre a área que mais te agrada, a área que faz o seu olho brilhar. É isso que importa. Eu posso no começo fazer uma área que não tem nada a ver comigo, né? Eu posso sair desenhando funerárias. Por que não? Tem gente que desenha funerária. Mas aquilo não tem nada a ver comigo, eu não vou fazer um bom trabalho. Em algum momento da minha vida, a vida vai me mostrar que, opa, eu não estou fazendo o que eu amo, isso não é legal. Então tem que se encaixar, não importa a área que você escolha, o que importa é que você faça com o coração, com um brilho no olho, tá certo?